2024, professora de redação, Raquel Ciufi, já aqui no estúdio conosco. Um bom dia, professora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia para vocês, para os ouvintes todos. E parabéns, né? Obrigada. Porque mais uma vez conseguiu aí antever, né? Aquilo que poderia de fato estar neste tema de redação. Professora, qual é a sua estratégia, né? O que te leva a indicar essa possibilidade de tema de redação? Esse ano, então, a gente teve aí os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O que já te dava como indicativo que poderia percorrer por aí esse tema de redação esse ano? Bom, em primeiro lugar, os alunos precisam entender que o tema do Enem nem sempre é um tema óbvio. Na semana passada eu estive aqui e falei isso. Uhum. Lógico que apontei alguns temas que poderiam aparecer, mas não tem como ficar na superfície. Nós precisamos mergulhar um pouco mais. Como, infelizmente, nós convivemos, né, com o preconceito ainda, discriminação com relação aos negros no Brasil, o tema não saiu, não foi uma surpresa para ninguém, porque o tema do Enem trata de uma problemática. E essa é uma problemática vigente. Então, nós trabalhamos com o tema do racismo e dentro do racismo entendemos que é por conta dessa estrutura, por conta desse pensamento ainda arcaico, que nós deixamos de valorizar muito do que pode ser oferecido. Muitas contribuições que os negros trouxeram para o Brasil. Então, por essa razão é que eu acreditei que fosse um tema forte. E falamos disso durante o ano. E na aula de véspera, nós tratamos de tudo que poderia estar relacionado a ele. Como a importância de preservar a cultura, de combater a apropriação cultural, né? Dos adereços. Falamos que os negros precisam estar mais presentes, com mais representatividade na mídia, em todos os locais. Falei do carnaval, falei das danças, dos costumes. Então, foi algo bem tranquilo para os alunos que fizeram o curso. E chegaram lá e tiveram muita sorte, eu acho que também, né? É aquela coisa da sorte aliada à preparação. Então, a estratégia é que eu costumo trabalhar com tudo que pode aparecer na prova. E aí, nesse sentido, né? Porque é um tema que aqui a senhora já descreveu alguns pontos que poderiam estar aí neste recurso, né, discursivo do aluno na hora ali da sua redação. Mas qual pode ter sido uma falha ou quem olhou para essa questão da herança africana aqui e pensou em outras possibilidades de interpretação e que pode ter derrapado? O que pode ter acontecido? Pode ter derrapado. O aluno pode, por exemplo, ter escrito apenas sobre o racismo, né? Que era algo que deveria estar presente no texto. Então, na semana passada, quando eu estive aqui, eu expliquei sobre recorte temático e dei uma dica para os alunos que eu considero fundamental: transformar o tema em uma pergunta. Então, quem chegou lá e pegou o tema e transformou em uma pergunta, desafios para a valorização da herança africana. Quais são os desafios? Então, em primeiro lugar, o aluno esbarra já numa questão importante que ele precisa trabalhar dentro do texto. O desafio é simplesmente dar a valorização, né, a essa cultura. E por que a cultura não é valorizada? Por toda uma questão histórica, né? Então, o aluno poderia ter começado a discutir, poderia ter falado do mercantilismo, poderia ter falado do século XVIII, do período colonial, trazer repertórios importantes, né? O negro foi usado como mão de obra escrava. E aí, esse pensamento de inferioridade ainda persiste. E isso contribui para que os problemas aconteçam. Então, o aluno que, por exemplo, seguiu só essa linha de racismo e não falou da herança, dos costumes, da comida, nos esportes, na música, esse aluno pode ter tangenciado o tema. E aí sim ele vai ser prejudicado. Mas o painel de leitura trazia os elementos muito importantes. Então vamos lá, a gente tem aqui a imagem, inclusive, né, do que foi o espelho da prova, né, professora? Sim. E aqui tem algumas informações, né? Muito importantes. São vários textos, né? Que são 6 textos aí que dão uma ideia de assuntos ou de possibilidades que esse aluno poderia utilizar. Qual que é a avaliação que a senhora faz desse tipo de texto que é apresentado como
realmente um recurso a ser utilizado. O painel de leitura tem fundamental importância nas provas de redação. Em primeiro lugar, porque ele traz um norte do que deveria ter sido discutido, tá? E, em segundo lugar, eu costumo brincar que o painel de leitura ele parece como uma prova de consulta. Quem já fez prova com consulta na faculdade ou na escola sabe como funciona. Você usa aquilo como um recurso de interpretação, né, e coloca na prova esse encaminhamento. Você não vai copiar e colar os textos, mas havia muita coisa no painel de leitura que poderia ser usado. Na minha opinião, em primeiro lugar, o texto traz uma definição do que é a herança, né? Então, ali está, cultura, legado. Herança é algo que todo mundo entende como uma riqueza. Então, por exemplo, quando alguém deixa uma herança para você, sempre é satisfatório, né? Então, por exemplo, o que de satisfatório o negro trouxe, né, como herança? E aí você tem, no esporte, você tem a capoeira, você tem as influências de todo tipo, as influências na dança, na música, na própria cultura. Então, o aluno que entendeu a herança como riqueza, já ali estava com meio caminho andado, né, do texto. Depois o texto vai trazendo informações, vai falando sobre uma professora que tinha vergonha de estudar história na época, né, em que ela era menina. Hoje ela já não tem mais, porque ela consegue perceber que houve uma mudança. Ela é uma professora negra, mas ela entende que a mudança ainda precisa ser mais evidente. Nós ainda temos esse chamado racismo, o velado, né, que na intimidade ele é praticado, mas em público ele é escondido. Então o aluno que estudou, ele tinha vários repertórios, né? Por exemplo, os alunos, eu citei para os alunos 4, 5 dias antes da prova, eu mandei para eles uma citação para que eles usassem, caso fosse esse o tema, né? E era da filósofa a Janimila Ribeiro, que ela falava sobre essa necessidade do negro estar inserido, né? O orgulho que se vai ter quando ele estiver inserido nesse processo. Então, tudo que estava no painel de leitura tinha um enredo da escola de samba que falava dos negros esquecidos, do povo esquecido. Então, como vencer esse desafio, né? Nós temos aí escritoras brasileiras, a Lilia Schwartz, que é uma escritora incrível, é uma antropóloga incrível, e ela tem um livro dela que chama-se Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Então, o negro não tem ainda essa identidade, essa herança cultural valorizadas. Isso é preciso acontecer. A própria apropriação da sua história. Sim, a apropriação da sua história. No aulão de véspera nós falamos da apropriação cultural, né? Em que o dominado, né, é prejudicado pelo dominador ao perder parte da sua história, tá? Então, muito do que o aluno tinha que ter feito, era exatamente isso. Fazer esses questionamentos e valorizar essa herança. E isso passa obrigatoriamente pelo combate ao racismo, sem dúvida alguma. Bom, professora, além disso, né, conseguir condensar, são várias informações, né, são 6 textos aqui de apoio que dão essas indicações. Não precisa colocar tudo, não, né? De jeito nenhum. Mas escolher, selecionar. Sim, organizar o texto dele a partir desses elementos, sabendo que ele estava produzindo um texto dissertativo argumentativo. Sim. Então, no início do texto, uma contextualização, né, que poderia usar, por exemplo, uma citação de Darcy Ribeiro, que fala sobre as migrações étnicas. O aluno poderia ter falado do período colonial, né, da escravidão, o negro foi usado como mão de obra, mas infelizmente depois da alforria ele não foi agraciado com oportunidades. Isso deixou essa população marginalizada, esquecida e, portanto, desvalorizada. O termo desvalorização tinha que estar várias vezes presente no texto. Depois ele devia ter apontado razões pelas quais essa desvalorização acontece, né, os exemplos disso e as consequências para esse povo que segue marginalizado. No aulão de véspera nós falamos que eles são em menor número no mercado de trabalho, em menor número na política, em menor número nas escolas. Então, essas são as consequências, levando esse povo a um sofrimento, a marginalização, a dificuldade que eles possam ascender socialmente e economicamente. Isso leva à depressão, leva a uma série de problemas que podem ser apontados também. E depois, quais são as intervenções para resolver, que deveriam passar por políticas governamentais, certo? Talvez por políticas educacionais. O governo poderia trazer campanhas na mídia esclarecendo mais representatividade dessa população, políticas públicas eficazes para, de fato, fazer com que eles pudessem crescer na sociedade. Nas escolas também, palestras, né, com afrodescendentes, pessoas que trouxessem um pouco da sua cultura.
E o aluno teria que entender que essa seria a maior finalidade, a valorização dessa grande herança que eles nos deixaram. A senhora comentou, né, desse aluno que está aqui no Brasil, que fez essa prova, né, que teria, então, essa consciência, teria condições realmente de abordar o tema. Mas e quem está fora do país? Será que essas pessoas elas têm essa noção, né? Eu acho que tem uma noção, porque é uma história nacional, né? Reconhecida. Nós tivemos aí, por exemplo, há pouco tempo, aqui, a Black Lives Matter, né? Aquele movimento por reconhecimento e tudo mais. Então, as pessoas, eu acho que teriam condição de entender, talvez não na dinâmica nossa. Na última semana, eu estive aqui e fiz uma afirmação. Seria impossível o aluno se deparar com um tema que ele não tinha visto. Talvez que ele não tenha escrito, mas que ele viu. É impossível alguém que vive no Brasil não entender como essa desvalorização acontece e os prejuízos que ela traz. Não só para essa parte da população, mas para o resto da população também. Fora o tema de apoio, a prova do Enem, ela tinha outros elementos também? Sim, ela trazia um texto, não chega a ser uma tendência, trazia um texto sobre essa desvalorização também de etnia, mas muitos alunos querem encontrar o tema a partir disso. Então, é comum que o aluno sempre estude edições anteriores para ver se existe uma relação. Mas a minha dica é, prepare-se de verdade, né? Esse processo de adivinhação é um processo até, eu falo, cansativo, né? E aqui todo mundo pergunta, professora, fala qual o tema. Gente, eu falo o que está por aí, mas nós só acertamos mesmo porque trabalhamos com tudo. Não, esse aluno entendendo que ele pode ter um tema político, um tema de tecnologia, um tema cultural, ele tem que estar mais antenado a isso. Mas existe sim, existe essa... Às vezes, não é uma tendência. Em alguns anos o tema aparece na redação e aparece na prova de linguagem e outras vezes não há nenhuma coincidência. Inclusive, os temas podem aparecer em roupagens parecidas. Nós tivemos um tema há 2 anos que falou da valorização da população ribeirinha e tal, e agora a valorização da população, da herança africana. Então, os temas podem estar semelhantes também. Então, permeando e fazendo sempre essa discussão, esse levantamento dos desafios a serem enfrentados, sim, né? Sempre. O aluno, se ele entende o tema, é muito mais tranquila essa produção. Então, se o tema fosse valorização da cultura africana, seria uma coisa. E o aluno falaria de toda essa valorização, mas talvez não colocasse no texto tantas questões relacionadas à problemática que envolve isso. Agora, se o tema fala em desafio, tudo que é desafio é difícil. E se é difícil, por que é difícil? Difícil porque nós temos, infelizmente, uma cultura de desvalorização dessa população. Se o aluno entendesse isso, por que, por exemplo, quais são as causas dessa desvalorização, ele já teria as propostas de intervenção feitas. Então, as causas são o desconhecimento, a ignorância sobre o fato de que todos somos iguais. E aí, como causa é a ignorância, PI é a educação. Então, se ele tem como causa a desvalorização por conta da negligência governamental, a PI também eram políticas governamentais que pudessem resolver o problema. Então, o aluno tem que entender que o texto está todo conectado. E se ele tem esse conhecimento, se ele lê o texto, faz essa pergunta, ele vai encontrar as respostas que ele precisa. Professora, bom, a prova deste ano de redação já foi, né? E agora, talvez muita gente nessa segunda-feira está com aquele gostinho amargo, né? De que, ai meu Deus, acho que eu não fui por este caminho, ou peguei uma estratégia diferente. Que orientação passar, né? Porque ainda também esse aluno tem a prova do próximo domingo para enfrentar. Então, ainda que possa estar com esse gostinho amargo aí, de não ter exatamente escrito com essas dicas que a senhora está passando, o que esse aluno ele ainda precisa ficar atento para enfrentar os desafios que ainda seguem, né? Porque não dá para ainda baixar a guarda. Sim, tem alunos que realmente ficam muito abalados, né? Eu costumo brincar até ali no curso, né? E vários alunos escreveram a redação e mandaram para eu olhar, né? Eu olhei os textos todos já, mas eu falo para eles, olha, eu olho, mas não vou emitir opinião. Porque eles precisam estar fortes para o segundo dia. E às vezes o aluno fala, eu cometi um pequeno deslize, eu acho. Então, eles ficam muito nervosos, né? As mensagens que eu recebi ontem foram todas, professora, nós fomos super bem, mas eu fiquei nervosa e o resto... Porque assim,
por conta do tempo do Enem Sim. e da extensão das questões, Sim. a prova é muito extensa Exaustivo, e né? muito cansativa. Eu costumo brincar que a prova do Enem é uma prova de resistência, né? Verdade. Eles, às vezes, deixam uma ou outra questão sem fazer, não conseguem terminar. Eu falo, agora é hora de zerar, né? Zera o HD, descansa e vamos para o segundo dia de provas. Independente de como o aluno se sentiu, ele precisa enfrentar agora essa nova etapa, né? Eu costumo brincar, eu me retiro nessa segunda semana, porque agora os alunos vão focar em outras matérias. Mas a mensagem que eu deixo é: deixe para lá o que foi feito, e agora é hora de olhar para o segundo dia de prova. Bom, professora, além das provas, né, do Enem, que muita gente está fazendo ainda, tem outros processos seletivos Tem. ainda de ingresso à Muito universidade. importante, sim. Nós temos aqui no estado, por exemplo, Perfeito. 2 provas importantes ainda. Né? Nós fizemos a prova da UFGD, temos ainda as provas da UEMS e a prova da UFMS e outros vestibulares por aí. Sim. E o que diferencia agora? Recetando, né? Recetando, vamos lá. Prova do Enem. Prova da UFMS, por exemplo. Redação já foi. Sim. Mas e para esses outros desafios? O que esse aluno ele precisa se atentar Tem agora? que se atentar ao fato de que são provas diferentes. Diferentes, Certo? perfeito. Por exemplo, o Enem é uma prova que traz sempre uma problemática obrigatória. No Enem, o aluno não pode divergir de opinião. Não existe um tema de divergência. Então, sempre os temas são problemáticos, o aluno vai combater. Ele pode enfrentar provas agora que trazem algumas questões problemáticas também, mas que exigem talvez um senso crítico um pouco mais subjetivo. E esse aluno pode, sim, ter uma outra opinião e até enfrentar temas que são divergentes, como temas em que ele vai defender uma parte, né? E concordo e em parte discordo desse tema. Então, pode ser apresentado a esses alunos temas assim. E entender que o Enem tem uma particularidade. Ele exige a solução do problema, detalhando essa solução. E agora nós vamos enfrentar provas, por exemplo, as daqui do estado, que tem uma estrutura um pouco diferente quando chegamos na conclusão, que elas exigem a conclusão de fechos mais reflexivos, que levem uma reflexão para que o próprio leitor entenda a partir dali o que pode ser feito. Então, acaba aquele detalhamento, então o fecho ele já muda um pouco, o estilo de prova, apesar de ser dissertação argumentativa, muda um pouco também, porque ele precisa desenvolver outros argumentos e se preparar adequadamente para essas provas. E aí, depois do Enem, focar só naquilo que ele quer. Nós, por exemplo, essa semana não temos atividade no curso, porque eles estão estudando para o segundo dia. Na próxima semana, voltamos aí sim com os preparatórios para as provas aqui do estado, as outras provas, já com intensivo. Professora, e aí para subsidiar, né, para dar esse arcabouço de conteúdo, né, para que ele realmente tenha o que argumentar na sua prova de redação, qual que é a sua dica aí? Esse é o tema desse ano do Enem, então, falando aí sobre esses desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Era um aluno que, se tivesse atento a quê? Né? Além da própria problemática. Mas se ele tivesse acompanhado, de repente, um portal de notícias, ou se ele tivesse acompanhado algum outro acesso à comunicação, ajudaria a ter escrito essa prova? Qual que é a ferramenta aí? O aluno tem que estar atento às áreas do conhecimento que ele pode dominar. Uma delas é a escola. Então, por exemplo, os alunos que estudaram história estariam preparados. Noticiários também. E eu acho que nessa reta final o aluno tem que pensar nos temas que também estão em evidência e podem aparecer, certo? E se preparar um pouco mais para eles, né? Alguns alunos realmente ainda... Eu ouvi alunos... Eu recebo muita mensagem no Instagram, em rede social. Qual vai ser o tema? Me ajuda, não sei escrever. Eu recebo muitas mensagens, de verdade. E muitas são assim: puxa, se caísse meio ambiente, eu não saberia o que escrever, nenhuma linha. Então, esteja atento aos temas que estão aí no cenário. Porque, por exemplo, meio ambiente é um tema super forte. Mais uma vez, todo mundo apostou as fichas no meio ambiente e não tinha sequer uma questão, por exemplo, que tratasse das questões relacionadas a isso. Né? Então, assim, as enchentes, tudo isso os alunos não viram. Mas estar atento ao que pode aparecer. Então, internet e a sua gama infinita de possibilidades. Sim. As minorias também, as provas aqui do estado costumam trazer temas bastante relacionados a isso. A prova da UFGD, por exemplo, trouxe a questão do meio ambiente, sustentabilidade.
podemos esperar alguns temas parecidos. Então, esteja atento ao que você não saberia de jeito nenhum escrever. Dê uma olhada nesse repertório. O repertório é muito importante. Porque, às vezes, o aluno sabe, no senso comum, escrever. Mas ele não tem um repertório para enriquecer esse texto. E sem repertório, realmente, o texto fica fraco. Professora Raquel Ciufi, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, trazendo sempre informação e esclarecimento e tentando aí, viu, mostrar para você, aluno, que tem sim um caminho, mas é claro, né, que exige seu esforço, trabalho contínuo. E se não foi dessa vez, fica tranquilo que o horizonte está abertíssimo para você, tem muitas possibilidades, basta você agora respirar fundo e colocar mais uma vez o teste, né? Diante, mas com calma, tranquilidade, que tudo vai dar certo. Professora, muito obrigada. Sou eu quem agradece, um prazer estar aqui. A última coisa que eu digo aos alunos tem uma frase que nós usamos muito no cursinho, que só não passa quem desiste. Então, não desista. Perfeito. Se não tentar, não tem jeito de passar, né, professora? Sim. É isso mesmo. Muito obrigada. Hora do intervalo, a gente vai fazer uma pausa e volta já.